Salve, salve meu aluno, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Juque e a gente está junto para resolver aqui essa questãozinha da Unesp, beleza? Vamos dar uma lidinha nela aqui com calma, com tranquilidade, que repare que o texto é grande e isso é muita informação, a gente tem que separar, né? Partir esse texto todo para a gente não se enrolar, demorou? Então vamos lá então. Funcionários de um mercado utilizam um dinamômetro funcionando como uma balança. Esse instrumento é constituído por uma mola ideal, vertical, e por um prato horizontal de massa 200 gramas preso em repouso na extremidade inferior dessa mola por cabos desprezíveis. Então vamos lá. A massa do prato é de 200 gramas. Ok? Vamos lá. Ao utilizar esse dinamômetro, um funcionário deixa um pacote de café cair. Opa! Então a velocidade do pacote de café inicial é 0. Ou seja, aqui. A velocidade do pacote de café inicial é igual a 0. Tá bom? Você deixou cair. A partir do repouso, no centro do prato, de uma altura de 45 centímetros. Beleza, então 45 centímetros é 0,45 metros. Beleza? Em relação a ele, conforme a figura, o pacote colide inelasticamente. Beleza, então é uma colisão do tipo inelástica. Tá? Então, vou botar aqui que é uma colisão. E essa colisão, ela é inelástica. Ok? É uma colisão inelástica com um prato. E o conjunto começa a oscilar na direção vertical, apresentando uma velocidade de 2 metros por segundo imediatamente após a colisão. Então vamos lá. Esse cara aqui ele vai cair. Então ele vai chegar aqui embaixo com uma certa velocidade. Beleza? Então ele vai chegar aqui com uma velocidade que eu vou chamar de V1. Então, V1 é a velocidade do pacote quando imediatamente antes dele colidir com o prato. Depois que ele colide com o prato, então V1 é a velocidade imediatamente antes da colisão, e V2, que é a velocidade imediatamente depois da colisão, é de 2 metros por segundo. Tudo bem? Considerando que o conjunto constituído pelo prato e pacote seja isolado de forças externas, ou seja, aqui existe conservação da quantidade de movimento, e que G seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado, não é esse G, pelo amor de Deus, é a aceleração da gravidade, desprezando a resistência do ar, eu quero saber a massa do pacote de café. Beleza? Então eu quero saber a massa do pacote de café. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer alguns comentários aqui. Bom, primeiro, eu tenho que saber o seguinte, que velocidade V1 é essa? Querido, para eu calcular aquela velocidade V1 ali, eu tenho que lembrar da conservação da energia mecânica. Beleza? Eu tenho que lembrar da conservação da energia mecânica. Por quê? Porque, afinal de contas, conforme, né, se ele diz aqui, né, que desprezando a resistência do ar, se ele diz que é para a gente desprezar a resistência do ar, esse sistema é um sistema do tipo conservativo. E se ele é um sistema do tipo conservativo, a energia mecânica no início é igual à energia mecânica no final. Logo, a energia mecânica no início é somente potencial gravitacional, porque ele é largado a partir do repouso. Então aqui a gente só tem energia potencial gravitacional. E essa energia potencial gravitacional, ela vai se transformar em cinética, porque afinal de contas, o pacote de café vai cair de uma certa altura, conforme ele vai caindo, ele vai ganhando velocidade e perdendo altura. Então aqui ele só vai ter energia cinética. Logo, a gente vai ter mgh, minha gordura nas alturas, né, que é como se calcula a energia potencial gravitacional, sendo igual a mv ao quadrado sobre 2.
Bom, repare você que a massa não interfere aqui na queda, então você vai ter que a velocidade, que eu chamei aqui de 1, né? A velocidade 1 ao quadrado vai ser 2gh. Logo, a velocidade 1 vai ser raiz de 2gh. Então, a velocidade 1 corresponde à raiz de quem? 2 vezes 10 vezes 0,45. Então, V1 vai ser igual a raiz quadrada de 2, ou melhor, aqui ó, 10 vezes 0,45 é 4,5. 4,5 vezes 2 vai dar 9. Então, V1 é a raiz de 9. Então, eu já sei que V1 é igual a 3 metros por segundo. Então, eu sei que a velocidade antes da colisão é de 3 metros por segundo. Tá? Beleza. Mas aí que está o lance, olha só. Lembra que o problema disse que é uma colisão do tipo inelástica? Vamos lá. O que eu tenho que lembrar das colisões? Bom, eu tenho que lembrar que numa colisão, em toda e qualquer colisão, você tem que a somatório da quantidade do movimento antes tem que ser igual ao somatório da quantidade de movimento depois. Beleza? E aí, qual é a ideia? Isso aqui a gente já vai usar, tá legal? Mas, quando a gente está falando de uma colisão inelástica, eu tenho que lembrar do quê? Eu tenho que lembrar que aqui a perda é máxima de energia. Então, se a perda é máxima, na colisão, repare, antes da colisão o sistema era conservativo. Depois da colisão, a gente aí não pode dizer que não tem perda de energia, tudo bem? Porque se é uma colisão inelástica, a gente sabe que essa colisão aí tem perda máxima de energia, demorou? Na colisão. E aí, na colisão inelástica, os objetos, isso aqui é geral, tá, galera? Os objetos, eles seguem juntos. Eles seguem juntos. Se seguem juntos, é com a mesma velocidade, certo? Então, mesma velocidade. Logo, queridão, logo, queridona, se o problema diz que depois da colisão aqui, o sistema vibra, gira ali, sai com 2 metros por segundo, o que a gente tem então? A gente tem que a quantidade de movimento antes. Quem tem quantidade de movimento antes? É só o pacote de café. Então, a gente tem, ó, quantidade do pacote de café antes é igual. E no final, ou seja, depois da colisão, quem tem quantidade de movimento? O pacote de café e, ou seja, mais o prato. Os dois têm quantidade de movimento. Então, qual é a ideia? A ideia é que M pacote de café vezes a velocidade do pacote de café antes, que eu chamei de V1, é igual a massa do pacote de café vezes V2, que é do conjunto, mais massa do prato, vou botar assim, PR, vezes velocidade 2, que é a mesma velocidade. Então, a massa de pacote de café vezes V1, que é 3. Vou botar esse 3 aqui de rosa para tu saber que a gente buscou ele lá na conservação da energia mecânica, tá? É igual a massa do pacote de café vezes 2, mais a massa do prato, que é 200, vezes 2 também. Então, aqui, ó, 3 massa de pacote de café menos 2 massa de pacote de café, ou seja, eu peguei esse cara e joguei para lá, tudo bem? Vai ser igual a 400. Então, a massa do pacote de café vai ser igual a 400 gramas. Por esse motivo, o gabarito está na letra E de égua. Letra E de helicóptero.
porque afinal de contas, o helicóptero tem a letra E. Valeu? Tamo junto, galera. Forte abraço. Até a próxima.